O Copom subiu em 100 bips a taxa de juros, elevando a 11,75% a nossa nova taxa de juros. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo no canal e o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as consequências dessa alta da taxa de juros. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista de valores imobiliários, tenho um serviço de research exclusivo de fundos imobiliários e esse canal é destinado para falar sobre finanças de um modo geral, para você poder alcançar a sua independência financeira, ter mais conhecimento e alcançar a sonhada independência financeira. Então, se inscreve no canal, não deixe um like aqui nesse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um comentário, deixe suas dúvidas e vamos direto ao que interessa. Bem, você já sabe que o Copom subiu a taxa de juros. Você já viu um monte de cara assustado aí pelo YouTube, né? O Copom subiu. Mas vamos tratar aqui, na prática, o que isso significa no seu dia a dia, pessoal? O que acontece com o Copom subindo a taxa de juros em 11,75 e para onde vai essa taxa de juros? Então vamos lá. Primeiro ponto muito importante que eu sempre digo, tá? O Copom subindo essa taxa de juros, isso nós já sabíamos, já era possível de prever, uma alta em 100 bips ou 75 bips, o mais provável era 100 bips. Mas o mais importante é ver o comunicado, e no comunicado o Copom já diz que antevê para a próxima reunião uma nova alta igual a essa, ou seja, mais 100 bips. Ou seja, nós praticamente já podemos considerar uma taxa de juros de 12,75 já em maio. E aí fica a grande questão, até onde vai essa alta? É muito difícil dizer, o Copom sempre diz que depende de uma série de fatores ainda ao longo do tempo, e isso é óbvio, né? Desde a última a reunião do Copom até essa, nós tivemos uma guerra envolvendo a Ucrânia e Rússia, que não era possível assim de se prever que realmente ia se estourar, já tinha um certo conflito, mas não se previa. Então muita coisa pode acontecer e o cenário pode mudar, mas o Copom tem seguido muito à risca o que ele põe no comunicado. Se ele põe no comunicado que ele antevê uma próxima alta igual, ele tem cumprido isso, então 12,75. Historicamente, o Copom ele não pega e para de repente subir a taxa de juros enquanto ele está nesse ciclo de 100 bips. Então o mais normal que nós poderíamos ver, se o Copom decidir parar o aumento da taxa de juros, é que nós ainda tivéssemos mais uma reunião e tivesse uma alta ali de 0,25, 0,50 e o Copom diria, agora eu parei de subir a taxa de juros, essa taxa de juros é suficiente para controlar a inflação. Então o que eu estou prevendo? Juros acima de 13% parece que para mim hoje é o mínimo, né? Então o mercado já estava precificando 13,25, 13,50 e parece que realmente nós podemos inclusive ir para essa linha de taxa de juros, tá? Vamos lá, primeiro ponto que eu quero passar para vocês, uma questão prática que muita gente tem me perguntado e que envolve financiamentos bancários. Então, se você tem financiamento bancário, se tem um amigo com financiamento bancário, estão me perguntando muito o que acontece com os financiamentos bancários com a alta da taxa de juros. Não para contratar, tá, gente? Não para contratar, é financiamento bancário que você já tem, você já está lá pagando seu financiamento bancário de financiamento imobiliário. Então, financiamento imobiliário que você já está lá pagando. O que acontece? A ATR, que é um dos maiores indexadores dos contratos de financiamento imobiliário, um dos principais indexadores, boa parte dos contratos são feitos com base na ATR, ele tem um reflexo muito forte com base na Selic, porque ele é uma derivada da Selic e aí você acaba tendo esse reflexo. Quando a Selic começa a subir, a taxa da TR começa a subir. Então nós já podemos começar a antever aí uma TR em torno de 2,2% ao ano. Ou seja, aquela TR de zero que você estava acostumado já não vai mais ter. Vai começar a corrigir o seu saldo devedor, seu saldo devedor vai voltar a subir, ficar um pouquinho mais alto, 2% não é pouco, dependendo do seu saldo devedor, e a sua prestação vai ficar um pouquinho mais cara. Não muito mais cara, porque quem sobe mesmo é o seu saldo devedor e isso gera um reflexo na sua prestação, mas o seu processo de amortização ele fica um pouquinho mais lento, tá? Não importa muito se a Selic for subindo demais, for a 15%, 16%, é muito difícil a TR conseguir passar de 2,5%, 2,8%, tendo em vista a fórmula, a complexidade que tem lá na fórmula da TR, tá? Mas esse é um dos primeiros pontos que vai influenciar aí quem tem financiamento imobiliário. Eu vou gravar depois um outro vídeo tratando um pouco dessas questões de financiamento imobiliário, porque tem chegado muita pergunta sobre isso lá no meu Instagram. Então, em outro momento eu gravo um vídeo
só para falar dos vários momentos. A alta da Selic realmente ela impacta demais a Terra, então é muito importante nós falarmos sobre esse ponto. Outro ponto que eu acho importantíssimo nós comentarmos é o seguinte: para que se sobe a taxa de juros, gente? A taxa de juros eleva-se a taxa de juros para controlar a demanda e controlar a inflação. Então eu estou tendo muita inflação, estou com a inflação muito alta, eu subo a taxa de juros. Quando eu subo a taxa de juros, as pessoas têm uma tendência maior a quem tem dinheiro poupar e não gastar. Quem iria fazer uma compra financiada volta um pouco atrás, porque o custo do financiamento fica mais caro, então ele já não vai fazer a compra, vai fazer a compra de um imóvel, vai fazer a compra de um veículo, não vai fazer a compra de um celular, um computador parcelado, financiado, porque tudo vai ficar mais caro, os juros vão ficar mais caros. Então, o objetivo de subir os juros é realmente controlar o consumo, controlar a demanda e, com isso, conseguir controlar a inflação. Mas a inflação que nós estamos tendo, ela vem da demanda? Esse é o grande ponto. Nós não temos uma inflação tão forte vindo da demanda. Nós temos uma inflação muito forte vindo de oferta, de choque de oferta. Nós não temos produtos, em termos imobiliários, começa a não ter tanta oferta de imóveis, veículos, bem, vocês sabem bem, está faltando veículo na praça, equipamentos de informática, é uma série de choques, aumento de preços porque as commodities estão subindo, então os alimentos estão subindo porque as commodities estão subindo. Eu subi a taxa de juros, não vai reduzir o preço das commodities, não vai reduzir o preço dos veículos, não vai reduzir o preço do aço, não vai reduzir o preço dos imóveis, porque eu não estou tendo tanta demanda assim. Esse é um ponto que tem me chamado bastante atenção. Evidentemente, quando o Copom sobe muito a taxa de juros, nós temos uma tendência natural do dólar acabar caindo, então nós temos uma valorização do real. Por quê? Porque eu vou vir mais capital especulativo para o Brasil para aplicar nas taxas de juros aqui. Imagina, você está ganhando, o Fed também subiu essa semana, a taxa de juros dele subiu para, nossa, impressionantes, 0,25% a 0,50%. Sim, é bastante coisa para termos de Fed, mas, gente, em 2018 estava quase 2%. Tá? Então, nós temos que também olhar por uma questão histórica de taxa de juros. Não dá para dizer assim, nossa, mas 0,25 a 0,50 e aqui nós estamos falando em 12,75, 13,25, gente, é muita diferença. Então, evidentemente, que o capital especulativo que vem, não o capital, grandes fundos de pensão que precisam proteger seu dinheiro. Evidentemente, o dólar é uma moeda muito mais forte, então eu vou levar esse dinheiro para os Estados Unidos. Então, quem vem para cá é o capital especulativo, o real acaba se valorizando um pouco. O real se valorizando um pouco, isso, claro, impacta a nossa inflação cai. E aí isso é positivo. Então, nesse ponto, quando o Copom sobe os juros, esse é um ponto positivo. Mas eu tenho um ponto negativo. Quando o juro sobe, o custo da minha dívida fica mais caro. Se o custo da minha dívida fica mais caro, nós começamos a ter um aumento do déficit fiscal. Então, nós temos um problema fiscal. Opa, aumento do déficit fiscal, problema fiscal, eu tenho o quê? Aumento do dólar, queda do real. Aumento do dólar, né? Queda do real. Por quê? Porque eu começo a ter um risco de pagamento do Brasil, de o Brasil ser um bom pagador. Por quê? Porque eu estou começando a ter déficit fiscal de novo. Então vejam que equação complexa é essa que tem que ser equilibrada, né? Eu aumento os juros, porque daí eu diminuo o dólar, isso me ajuda na inflação, mas acaba que eu sufoco a minha economia, eu diminuo a oferta, e aí logo num momento em que eu tenho problema de oferta e não excesso de demanda, então é uma equação muito complicada. E isso tem me chamado bastante atenção, por quê? Porque o objetivo de subir os juros é controlar a inflação, mas nesse nível de juros parece que dá uma sufocada na economia e você acaba fazendo o que? Você acaba às vezes subindo a inflação. Você começa a ter empresários, por exemplo, construção civil. Quem é que vai investir em novos empreendimentos com essa taxa de juros tão alta e tendo dificuldade de vender os seus imóveis? Ninguém vai investir em novos empreendimentos. Quem é que vai investir em maquinário para aumentar a sua produção com a inflação subindo, com juros altos, não consegue fazer um bom financiamento bancário? Então aí eu tenho mais um problema de oferta e a demanda continua não sendo o maior problema. Então esse é um ponto muito importante. Aí o que eu estou vendo? Nós vamos conviver aí um tempo com inflação alta e juros altos.
até que se consiga equilibrar essa equação, e esperamos que realmente o Copom consiga acertar, porque não vou ser eu que vou dizer, o Copom, você está totalmente errado. Me chama a atenção, evidentemente eu tenho que ter um senso crítico, porque me chama a atenção. É uma alta que parece que é muito alta. Gente, nós viemos de 2% há um pouquinho mais de um ano atrás, janeiro de 2021, para 11,75, é uma diferença bem considerável. Então, evidentemente que eles tentam calibrar da melhor forma possível. Tem várias pessoas lá estudando e estão fazendo isso, obviamente, para tentar acertar. Mas a minha visão hoje e as minhas análises, elas estão impactadas nesse ponto. Inflação mais alta por um tempo e juros mais elevados por um tempo também. E aí é interessante nós pensarmos o seguinte: se for juros a 13,25, é quase juros do período da Dilma, lá 2014, 2015, quando a nossa economia começou a deteriorar fortemente, ainda tivemos um problema de impeachment. Isso tudo leva a realmente um problema meio que generalizado, mas nós temos um momento econômico bem diferente. Lá em 2014 nós vimos de um crescimento bem considerável, nós tínhamos uma oferta de produtos interessante, e aí quando eu controlo a demanda, eu consegui realmente controlar a inflação. Esse é o ponto importante. Então, quando você olha para a construção civil, você tem lá os problemas de distratos, você tem os imóveis caindo de preço, você tem os carros que ficaram muito tempo num valor mais baixo. E aqui eu vou até fazer um parênteses, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou trocando de carro e tal. Me arrependo de não ter trocado de carro um pouco mais lá atrás, porque realmente o carro ficou congelado por um período de tempo. Por quê? Porque você tinha juros altos, você tinha todo esse controle da demanda e você não tinha um choque de oferta como você está tendo hoje por diversos motivos: pandemia, guerra, recessão econômica. Então você tem vários pequenos motivos, que não são não tão pequenos assim, né? Falar que uma guerra é um pequeno motivo, mas vários motivos que vão impactando essa oferta e vão gerando cada vez mais inflação. Então realmente esse ponto me preocupa bastante. Mas vamos lá, né? E aí, subiu os juros, como é que ficam os nossos investimentos? Porque nós estamos aqui para falar de investimento, né? Então falei um pouco aqui do financiamento imobiliário, quem se beneficia. Bem, renda fixa, né, gente? Renda fixa vai se beneficiar bastante, principalmente quem tem renda fixa atrelada ao CDI. CDI aí vai começar a pagar 11,65% mais ou menos agora ao ano, então vai melhorar muito a sua rentabilidade. Se você tiver uma rentabilidade em percentual do CDI, então 110, 120, 130%, esse aumento é bem considerável, então você consegue ter realmente uma melhora muito interessante. Agora, cuidar um pouco de renda fixa, principalmente renda fixa de bancão, pré-fixada. Eu vejo muita gente me perguntando: Rodrigo, tem aqui CDB que está me pagando 13% pré-fixado para 5 anos, né? Será que é interessante? Será que não é interessante? O que acaba acontecendo, gente? Todo investimento, ainda que seja de renda fixa, tá? Ele tem uma variação do que nós chamamos de PU, que é o preço unitário, que é o quanto você paga pelo aquele seu título ali. É como se fosse o valor da cotação lá do home broker na Bolsa de Valores. Quando eu tenho um juros que sobe muito, a renda fixa acaba que ela tem esse PU que ela desvaloriza. É por isso que você vê o Tesouro Direto caindo. E quando os juros caem, essa renda fixa ela acaba subindo. Quando você compra esses títulos de bancões, CDB e tudo mais, você acaba não tendo essa variação de PU, porque você não tem muitas vezes mercado secundário para vender. E aí o que você acaba ficando? Você acaba ficando meio que preso naquele juro. Evidentemente que se o juro cair, legal, você vai ganhar 13%. Agora a questão é, e se os juros continuarem subindo? Você ficou preso a 13%. Um seguidor meu lá do Instagram disse o seguinte: botei meu dinheiro há 6 meses atrás em um CDB de 9,25% pré-fixado para 3 anos. Agora você está preso naqueles 3 anos ali e principalmente esse dinheiro não gera fluxo para você poder comprar outros títulos com juros melhores. Então, cuidar um pouquinho com o que você está comprando. Por isso que eu gosto muito da ideia do investimento de dividendos, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, tesouro direto com cupons semestrais. Por quê? Porque eu não vou conseguir acertar o momento de comprar. Realmente eu tenho muita prepotência de dizer assim: nossa, os juros não vão mais subir, eu vou comprar agora no ponto exato, os juros vão cair, eu vou ganhar dinheiro. É muita prepotência você querer acertar esse ponto. Quando você tem esse fluxo, você tenta, evidentemente, acertar o melhor ponto possível, mas esse fluxo permite que você,
continuou subindo aqui a taxa de juros, os ativos continuarem ficando baratos, eu consigo comprar mais ativo, mais barato. Então esse é um ponto interessante a se pensar. Ou então alguns títulos que realmente acabam tendo variação de IPU, eu consigo realmente negociar no mercado secundário. E aí também, porque quando o juros subir, beleza, eu vou perder ali, mas pelo menos quando os juros cair, eu sou beneficiado e eu posso até entrar em algum outro investimento, vender, ter um ganho de capital. Isso é um ponto bastante importante para você analisar nesse momento. Então, renda fixa acaba tendo um benefício bem grande. E renda fixa, se renda fixa tem um benefício bem grande, nós temos os fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel vão continuar se beneficiando desse cenário, porque a inflação elevada beneficia muito os fundos de papel, que entregam essa inflação imediatamente no seu rendimento. E os fundos imobiliários que possuem títulos atrelados ao CDI, obviamente, começam a remunerar muito mais a sua carteira. Nós temos poucos fundos imobiliários que são 100% atrelados ao CDI, né? Então nós temos aí KNCR, nós temos o Fundo do Santander, o SADI. Nós não temos muitos fundos que são 100% atrelados ao SADI, ao CDI. Esses são os dois principais fundos que nós temos. Depois nós temos o VEGI da Valora, que tem quase que 100% atrelado ao CDI. E depois você vai ter outros fundos que têm um percentual mais alto de CDI e tudo mais. Esses fundos eles acabam se beneficiando, evidentemente. O CDI subiu consideravelmente, mas aí agora eu vou falar um negócio para você que você provavelmente não tem visto muito por aí, que novas compras de CRIs. Todo fundo imobiliário ele compra, gente, todos os meses ou pelo menos a cada 2 meses novos CRIs, porque todo mês eu estou recebendo amortização, todo mês eu estou recebendo dinheiro novo, eu tenho que fazer, evidentemente, novas compras. E tem um ponto que me chama muito a atenção, que é o spread de juros em que um fundo imobiliário acaba conseguindo pagar, um fundo imobiliário de papel acaba conseguindo pagar, frente à taxa de menor risco. Porque qual que é o grande objetivo quando o Copom eleva a taxa de juros? Quando ele eleva essa taxa de juros, ele faz com que o seu parâmetro de comparação para investimentos de maior risco paguem prêmios maiores. E aí você acaba tendo o quê? Você acaba tendo processos de não investimento, ou o processo de investimento fica mais caro, então você vai começar a optar, não, esse projeto já não faz mais sentido para mim, ele ficou muito caro, não vou investir nesse projeto. É onde eu estou tão preocupado, porque no final das contas mira-se na demanda, como eu falei para vocês, e acaba se acertando na oferta também, porque exatamente os projetos são baseados com base nos juros que eu posso pagar. E aí, esse é um ponto que me chama a atenção. Há exatamente um ano atrás, tá, nós tínhamos a antiga NTNB, o Tesouro IPCA, para 2035, pagando 3,70%, 3,80%. Tá? E aí, mais IPCA, né? 3,70%, 3,80% mais IPCA. Quando eu olho para os meus fundos de CRI, eu olho que lá naquela época eles faziam aquisições e tinham prêmios sobre esses 3,70%, 3,80% na casa dos 4%, 4,5%, 5%. Ou seja, se o juro estava 3,80%, eu conseguia comprar títulos com 7,5%, 8%, 8,5%, 9% mais inflação. Olha que prêmio que eu tinha. Nossa, fazia muito sentido, né, eu comprar esses títulos. O que eu tenho observado? Hoje, nós estamos com o Tesouro IPCA pagando 5,88% mais inflação, tá? Deve continuar nesse patamar com a alta aí da Selic, 5,7%, 5,8%, 5,9%, então sempre juros futuros. E as compras que os CRIs estão fazendo, que os fundos de CRI estão fazendo, estão vindo muitas vezes nos mesmos 7,5%, 8%. E aí o que eu estou tendo? Eu estou tendo prêmios de 2%, 2,5% sobre essa NTNB. Ou seja, evidentemente que o risco desses CRIs, comparado com os títulos de menor risco, né, acaba ficando maior. Ou seja, eu estou comprando um título de maior risco com um prêmio muito menor, né? O risco sempre existiu, o risco não muda. O prêmio sobre esse risco é que acaba mudando, né? Essa pequena correção aqui, né? Porque o risco mesmo sempre existiu. Então, o título lá de maior risco, você acaba tendo o quê? Você tem um prêmio menor agora para esse risco. E aí eu separei aqui para vocês, só para ilustrar um pouquinho, que me chamou muito a atenção. Eu fui atrás de alguns fundos imobiliários que poderiam ter comprado títulos semelhantes, só para nós termos um pouco de ideia, tá? Eu peguei aqui o IRDM,
O RDM ele fez em dezembro de 2020 uma compra de um CRI chamado Semara 2. O Semara 2 ele teve juros de 8,25% mais IPCA. E ele comprou também o Semara 3, tá, com juros de 12,42% mais IPCA. Quando eu vou para a compra mais recente aqui do Iridium, um relatório de janeiro de 2022, eu pego aqui o Semara 2, também foi comprado e isso me chamou a atenção, então eu consigo ter um comparativo maior com taxa ponderada de 8,25% mais IPCA. Ou seja, praticamente se está pagando o mesmo nível de juros do que eu pagava há um ano atrás, mas o prêmio está ficando muito menor. Tá? Então esse é um ponto que tem me chamado a atenção. Eu separei aqui do Iridium, mas assim, eu separei de outros aqui só para nós termos um comparativo. Por exemplo, HCTR comprou em janeiro de 2021 títulos do Bonavita. Bonavita, no sênior, ele tinha uma taxa de juros de 9,5%, no mezanino 14,25%. Agora, no último relatório gerencial de janeiro de 2022, ele comprou aí, como o Bonavita era multipropriedade, eu fui pegar em multipropriedade também. Ele comprou Hope com juros de 9%, o sênior, e 12,34% o subordinado. Ó, lá tinha sido o sênior 9,5% e o mezanino 14,25% e o subordinado 20,10%. Claro, são empresas diferentes, são títulos diferentes, mas o que está me chamando a atenção é isso. E aí, para não dizer que eu estou pegando só esses multipropriedades, RDM e HCTR, eu peguei também Kinea, o KNP, tá? KNP, ó, segundo o último relatório gerencial dele, ele comprou um CR de shopping a 7,65 mais IPCA. Há um ano atrás, de quando é que esse relatório aqui? Março de 2021, tá? Ele tinha comprado títulos a 8% mais IPCA, 8% mais IPCA, veja, ó, agora ele comprou 7,65. 8%, não é tanta diferença. 6,20 mais IPCA, 5,75 mais IPCA, 4,77 mais IPCA. Claro, de novo, tem a mudança dos devedores e tudo mais, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o spread de juros que eu estou recebendo hoje, ele já não é mais tão alto. E aí o que eu quero, por que eu estou chamando essa atenção de vocês? Para cuidarem nos fundos de recebíveis que vocês vão ter na carteira de vocês. Quanto mais altos for o meu juros, quanto mais alto for a minha inflação, mais esses devedores têm que pagar. Então, maior é o custo da dívida deles. Então, quanto maior é o custo da dívida deles, mais dificuldade, de repente, eles possam vir a ter no pagamento dessa dívida e necessitar de uma renegociação, de uma nova emissão de um CRI com pré-pagamento, ou até mesmo ter um problema de inadimplência. Então, é muito importante você ficar atento a isso. É importante você ficar atento que, às vezes, aqueles fundos tradicionais, como os high yield, que antigamente se conseguiu um spread muito alto, hoje não estão conseguindo um spread tão alto. E muitas vezes, quando você vai olhar a rentabilidade média da carteira, você vai ver que eu não tenho grande diferenciação para um fundo middle risk, ou às vezes até mesmo um high grade. Então fica bem atento nesse ponto, porque essa mudança na taxa de juros muda muito essa equação. Há um ano atrás, quando eu tinha taxa de juros bem mais baixa, uma empresa com maior nível de risco, com melhor nível de risco, ela conseguia pegar empréstimos muito baixos. Então, por exemplo, aqui no caso do Kinea, quando eu falo que o Kinea pegou aqui um empréstimo 4,77 mais IPCA há um ano atrás, isso aqui era rede dó. Ninguém vai emprestar hoje, mesmo sendo rede dó, a 4,77 mais IPCA. Tem que ser no mínimo 6,5 mais IPCA, senão não vai fazer sentido. Tá? Uma empresa com uma excelente nota de crédito. E aí, quando você vai olhar para os grandes, para os tradicionais, aí das empresas com maior risco ou maior complexidade e tudo mais, você vai ver que o spread de juros ele não é tão mais alto assim. Então, você acaba não tendo tanta diferença. Então, fica bem atento na escolha desses fundos, porque você continua tendo o risco de inadimplência. Quanto mais cara é uma dívida, maior é o risco de inadimplência, beleza? Fica bastante atento nesse ponto. Depois, os fundos de tijolos. O fundo de tijolo sente sim, gente, porque a taxa de juros sobe, o investidor acaba querendo o seu spread necessário e você acaba vendo a cotação, às vezes, desvalorizando. Agora, muito importante, nós estamos vendo o fundo de tijolo pagando 0,9%, 1% ao mês já
e você tem inflação elevada e você tem um cenário hoje muito mais favorável a repasse da inflação para os aluguéis. Quando eu olho lá para 2014, 2015, 2016, eu tinha excesso de imóveis na praça. Hoje eu já não, com exceção aí de escritório, de um modo geral, não tem tanto excesso de imóveis, não tem tanto imóvel sobrando como se fala. Não tem um monte de shopping sendo entregue, não tem galpões logísticos sendo entregue aos montes, né? Galpão logístico tem ali uma diferenciação, porque eu tenho uma demanda ainda muito forte, ainda que eu tenha um nível de construção alto, eu não tenho um monte de prédio de escritório sendo entregues. Então, é muito importante você ter um pouco de atenção também. E lembrar que o fundo de tijolo ele não te entrega a inflação no rendimento. Então, se comparar rendimento de fundo de tijolo com fundo de papel, não é o adequado. Com esse cenário mais favorável ao repasse da inflação, cada vez mais eu tenho um cenário muito positivo para os fundos de tijolo. E aqui vem um ponto muito importante. Eu, infelizmente, recebi aqui um vídeo da internet, uma pessoa dizendo que, nossa, quando os juros estavam 2%, fazia todo sentido comprar fundo imobiliário, porque a renda fixa pagava muito pouco. Mas agora não faz sentido, porque a renda fixa está pagando, vai pagar 12,75%. Então por que eu vou comprar fundo imobiliário? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, que besteira é essa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. 2018, 2019, o que eu mais escutei dos investidores foi: se eu tivesse comprado fundos imobiliários entre 2014 e 2016, ou então, putz, que sorte que tu deu, né? Comprou fundos imobiliários em 2014, 2016, comprou muito bem, agora está mais caro, será que vale a pena? Gente, o momento é agora. Juros altos, o momento é agora. Rodrigo, mas pode baixar mais? Pode. Eu vou admitir para vocês que pode. Nós não temos o controle do futuro. Nós podemos ter, por exemplo, um cenário igual novembro do ano passado, com os fundos de pensão saindo pesado de novo dos fundos imobiliários e as cotas caírem novamente. Então, novembro do ano passado aconteceu isso. Se o NTNB, o Tesouro IPCA, passar de 6% mais IPCA, nós podemos ter esse cenário de novo, fundos de pensão saindo de forma mais pesada dos fundos imobiliários, ter uma desvalorização. Pode, mas cada vez mais, gente, cada vez mais a desvalorização possível começa a ficar menor. Então, cada vez mais a desvalorização começa a ficar mais longe. Então, o momento de se formar uma carteira vencedora, uma carteira de longo prazo, está acontecendo agora. Eu sei que é muito difícil para quem começou há pouco tempo aceitar isso, porque nós estamos falando isso praticamente desde que estourou a pandemia, né? Mas é assim que às vezes acontece nos investimentos. Você passa por diversas dificuldades e essas dificuldades vão gerando oportunidades. Infelizmente, nós estamos acavalando uma dificuldade em cima da outra, e isso evidentemente vai fazer com que a melhoria possa demorar um pouco, mas esse é o momento para quem está em formação de carteira fazer seus investimentos. E para quem não está em formação de carteira, para quem já tem, para quem já está usufruindo, bem, é o momento exatamente de usufruir. Eu tenho um seguidor no Instagram que me disse, olha, graças a Deus eu tenho fundos imobiliários, porque a inflação subiu demais, o meu custo de vida subiu demais, meu filhinho nasceu, e se eu não tivesse os fundos imobiliários, eu tinha que ter reduzido meu plano, meu custo de vida, meu planejamento de vida. Então, agora, infelizmente, eu não posso reinvestir, mas pelo menos eu conto com essa renda extraordinária. É para isso que você investe, tá? Então, se você já está na fase de usufruir, você investe já exatamente para esse nível de proteção. Então, olhem com atenção para fundo de tijolo. É sim o momento de fazer compras de investimentos. Sem sombra de dúvida, cada vez mais. Gente, o Copom não vai poder levar essa taxa de juros para 14%, 15%, como eu já vejo gente falando por aí, porque isso seria sufocar totalmente a economia e jogar a inflação, às vezes, ainda mais alta ainda. Então, é muito importante nós termos essa visão bem reflexiva. Já estou acabando, tá? Prometo para vocês que você agora o mais breve possível. Deixem suas dúvidas depois, para que eu possa fazer um novo vídeo, fazer um comentário no que vocês escreverem aqui. Não deixem de seguir o canal, vou fazer mais vídeos sobre o tema. Então é muito importante vocês deixarem um comentário para que eu possa até ter ideias de próximos vídeos, o que vocês querem, né? Afinal de contas eu faço os vídeos para vocês. Quem se beneficia de juros altos também? Seguradora, gente. Seguradora se beneficia muito. Seguradora recebe o dinheiro do prêmio, né? Recebe todo o valor dos prêmios lá. E ela faz os investimentos, muitos desses investimentos são em renda fixa, porque ela precisa acionar rapidamente esses prêmios. É meio que como nós falamos de reserva de emergência,
A seguradora tem muito disso. Ela tem que fazer investimentos seguros, ela faz investimentos de risco, mas ela faz muito investimento que tem que ser mais seguro, porque ela pode precisar pagar as indenizações. Quanto mais alta a taxa de juros, melhor vai ser a remuneração desse dinheiro que ela tem lá. Então, com certeza, as receitas financeiras das seguradoras vão subir muito. Algumas seguradoras, por exemplo, como Porto Seguro, estão sentindo uma pressão forte nos seus resultados. Por quê? Porque o custo do veículo subiu demais, então isso está no próprio balanço da empresa, custo de consertar, custo de comprar um carro novo, custo de acionar mesmo o seguro, ficou muito caro e ela não conseguiu passar isso para o prêmio do seguro ainda. Mas ela já vem dizendo nas últimas apresentações de resultados que ela vai fazer esse repasse da inflação nos próximos 12 meses. Isso ela falou no terceiro trimestre de 2021. Então, até metade de 2022, provavelmente ela vai conseguir repassar todos esses valores para o custo do seguro e aumentar um pouco a receita que vem realmente dos prêmios de seguro e melhorar ainda mais a sua receita. Ou seja, essa inflação que você está vendo vai impactar diretamente o resultado das seguradoras. Infelizmente, seu seguro de carro vai ficar mais caro, é só o que eu posso te dizer. E pressão na inflação. A taxa de juros vai resolver isso? Não vai. Essa é a minha grande preocupação. A taxa de juros não vai resolver esse problema de inflação que você vai ver no seguro do seu carro. Por quê? Porque o carro subiu, ficou caro, não tem jeito, tá? Outras empresas que são beneficiadas, o banco acaba se beneficiando porque o taxa de juros sobe, ele consegue subir um pouco o seu spread, mas tem um problema porque a inadimplência começa a aumentar. Então, eu tinha uma expectativa muito forte de que nós teríamos uma redução do PCLD para esse ano. Não estou mais tão otimista, eu acho que o PCLD vai continuar alto do banco, então as provisões para crédito de liquidação duvidosa devem continuar altas, devem continuar impactando, mas os spreads de juros melhoram e esse ano, evidentemente, os bancos têm aí a redução da contribuição social sobre o lucro líquido, que aumentou durante a pandemia para pagar a conta da pandemia e agora volta ao patamar normal, são 5 pontos percentuais que se reduz e isso faz diferença no resultado dos bancos, que também estão extremamente baratos. Construtoras, pessoal, Construtora, ela é aqui, vamos dizer assim, meio que uma visão dupla, tá? Porque ela se prejudica, ela tem um prejuízo natural, porque o financiamento imobiliário fica mais caro, as pessoas têm mais dificuldade para comprar o imóvel e aí, evidentemente, eles vendem menos. No entanto, é importante nós lembrarmos que as construtoras hoje elas estão muito mais saneadas do que 14 e 15, quando nós tivemos alta de juros. E os imóveis estão subindo muito. Então, o custo de construção está subindo muito, mas os imóveis estão subindo muito. Então, você pega uma construtora, por exemplo, que tinha muitos imóveis já em fases bem adiantadas, principalmente no consumo de aço, que é um item que subiu demais na construção civil, ele já tinha tido aquele custo e agora ele só consegue melhorar no seu preço. E aí muita gente diz, mas ele não vai ter que diminuir o preço. Não vai ter que diminuir o preço, porque não temos um boom de oferta. Ele vai ter que controlar a sua oferta. Mas não faz sentido, ele vai ter que vender. Sim, mas a situação dele é diferente de 14, 15, 16. Esse é o grande ponto. Ele não vai precisar vender a qualquer custo, porque ele precisa de caixa. E aí eu separei aqui 2 dados, são 2 dados aleatórios, não são recomendações, mas só para exemplificar para vocês, tá? A Direcional, em 2015, ela tinha 500 milhões em caixa, e ela tinha 337 milhões em dívidas líquidas. Então veja, ela tinha 500 milhões em caixa e 337 milhões em dívida líquida. Tá? Então ela tinha ali uma situação que qualquer coisa ela precisava gerar caixa. Ela ia precisar vender imóveis, ela tinha uma dívida encostando ali no... Claro que essa dívida líquida ela já desconta o seu caixa, mas ela tinha ali um caixa de 500 milhões com uma dívida considerável. Hoje, só para comparativo, tá, gente? Você precisaria fazer toda uma análise, obviamente, mas só para vocês terem um comparativo de como é diferente a situação das construtoras. Elas são prejudicadas, mas hoje eles têm muito mais conforto para controlar, tá, o seu estoque e ter um ganho muito mais considerável. Hoje a Direcional tem 1 bilhão em caixa e ela tem dívida líquida de 192 milhões. Olha como é essa diferença? Olha essa diferença. Passou de 500 milhões para 1 bilhão, eu estou dando os arredondamentos, tá? E a dívida líquida de 337 para 192, olha como cai. Então, evidentemente, porque o caixa dela é mais alto, então a dívida líquida, obviamente, fica mais baixo também. Olha que diferença. Mas eu separei a Iven também, que a Iven é mais gritante ainda. O caixa dela, em 2015, era de 682 milhões.
A dívida líquida era de 1,1 bilhão. O caixa líquido hoje da Even é 1,1 bilhões. A dívida líquida da Even é de menos 870 milhões. Por que menos? Porque ela tem mais caixa do que dívida. Isso mesmo, ela tem 870 milhões de caixa líquido. Isso aqui eu tirei do último relatório gerencial da empresa, o endividamento líquido, tá? Não saiu ainda o quarto trimestre da Even, estou esperando, para nós podermos fazer o comparativo. O que eu quero só mostrar isso com vocês, algumas outras consultoras têm uma situação parecida, outras não. Então você precisa saber olhar isso também. Porque quem tem essa situação de caixa muito confortável, é simples, gente. Os imóveis estão caros. Eu vou vender pelo preço que tem que ser vendido. Compra quem pode, quem não pode, não compra. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Então, quando você for olhar construtoras, as construtoras estão sendo jogadas tudo no mesmo barco, jogando todas elas lá para baixo, porque elas vão vender menos, mas quem não precisa de caixa, basta administrar estoque. Só que eu escutei uma vez de um grande consultor, de um proprietário de uma grande consultora do Brasil. Ele disse, olha, construção civil é uma atividade que você tem que aprender a administrar estoque. Se você souber administrar estoque, você sempre lucra. Não tem como. Entendeu? Se os imóveis começarem a subir, eu espero o comprador, tem muita gente comprando imóvel para se proteger da inflação, esse é um ponto importante. Tem cada vez mais subido o número de pessoas que buscam imóveis para realmente se proteger da inflação, porque está tudo subindo muito rápido. Como eu tenho um impacto no sentido de oferta, porque também essas empresas vão adiar seus projetos, o que acaba acontecendo aqui? Como eu vou adiar um pouco meus projetos, vai evidentemente reduzir a oferta. E aí, consequentemente, eu ainda tendo demanda, eu tenho um déficit habitacional absurdo no Brasil, eu acabo tendo aumento de preço. E aí você entra naquela inflação inicial. Puxa, eu tenho que aumentar porque está tudo aumentando, não tem muita escapatória. Então, o importante é esse ponto. E para finalizar, properties, então empresas que têm propriedades, empresas que têm shoppings, empresas que têm prédios de escritórios. O processo inflacionário alto faz com que realmente as propriedades acabem tendo uma valorização ao longo do tempo. Como eu disse, o momento do ciclo imobiliário é muito diferente, muito diferente. Nós não temos mais aquele ciclo de super oferta de imóveis que nós tínhamos. O que nós temos de oferta maior é logística, mas porque nós temos uma demanda muito forte e essa oferta ela já começa a ser controlada porque o valor praticado de aluguel já não é tão compatível com o custo de construção. E as empresas de properties que têm os imóveis acabam se beneficiando. No entanto, eu preciso olhar para as dívidas dessas empresas. Essas empresas costumam fazer dívida em CDI. E como eu disse para vocês, se os fundos imobiliários que têm CDI se beneficiam porque o CDI está alto, quando o CDI cai, né, quando eu sou o devedor em CDI, então o CDI está muito alto, e eu sou o devedor em CDI, então isso é um pouquinho ruim. Então eu tenho que realmente também olhar para dentro do endividamento dessas empresas, prestar um pouco mais de atenção nesse ponto. Outro ponto interessante, então agora sim concluindo sobre fundos imobiliários, também nas operações compromissadas. Fundos imobiliários que estão se alavancando, fundos de CRIs que estão se alavancando, fazendo as operações compromissadas, é importante ficar atento, porque as operações compromissadas costumam ser em CDI e isso aumenta as despesas desse fundo e nem sempre é compensado pelo que eles acabam recebendo, tá? Pessoal, a ideia era essa, passar para vocês um pouco o que acontece agora no Brasil com a questão de juros, quais fundos são mais afetados, qual grupo, né? Porque vocês sabem que eu não vou trazer aqui uma recomendação específica para vocês, porque uma recomendação precisa ser feita dentro de um relatório de research, isso eu faço lá dentro do meu produto de research. Mas a ideia é realmente trazer quais setores se beneficiam, qual setor acaba se prejudicando um pouco mais, né? E, pois é, eu falei tudo isso e esqueci de falar do setor que se prejudica um pouco mais. Como é que eu não posso fazer uma coisa dessa, né? Preciso comentar. Quem precisa de dinheiro, gente? Então, quem precisa de muito capital acaba se prejudicando muito. Então, nós estamos vendo aí os grandes varejistas que precisam de muito capital sentindo. Empresas de tecnologia pode sentir um pouco mais, mas nós não temos empresas muito endividadas. Normalmente, quem sente mais é lá nos Estados Unidos, que eles têm um endividamento um pouco mais alto e, obviamente, eles não têm nenhum problema com subir os juros aqui, lá nos Estados Unidos, né? Eles têm problema quando os juros sobem lá. Essas empresas acabam sendo um pouquinho mais prejudicadas. Como eu falei, as empresas endividadas no Brasil sentem, então o Properties olha para quem está endividado. A questão da construtora também olha para quem tem caixa, porque quem não tem caixa aí sim vai ter um problema, porque vai precisar vender, não tem financiamento, vai ter que baixar o valor dos seus imóveis, o custo de construção está muito alto. Agora é o momento de filtrar dentro dos setores.
Nós temos quase todos os setores, empresas bastante descontadas, mas empresas que não vão conseguir surfar esse ciclo. Esse é o ponto importante, é saber filtrar os setores. Então, agora sim, nós acabamos o nosso vídeo. Gente, não deixa de se inscrever no canal, deixa um comentário, né? Clique aqui, curta o vídeo para que o YouTube suba para mais pessoas e compartilhe aí com seus amigos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.